Sou Viviane Souza, repórter de SM Digital. Estou em São Paulo, numa das unidades da FESA, consultoria especializada no recrutamento de altos executivos, para falar sobre o aumento na busca desses profissionais no setor varejista. Em um recente levantamento, a consultoria constatou que a procura mais que dobrou nos primeiros 5 meses de 2012 em relação ao mesmo período do ano passado. E a maior demanda é por executivos da área de finanças. E para entender o que tem levado a essa movimentação no setor, vou falar com Thaís Kundari, vice-presidente e sócia da FESA. Thaís, o que explica o fato de o varejo estar contratando mais executivos? Primeiro eu queria te agradecer, Viviane, pela oportunidade dessa conversa, e realmente tem havido uma demanda muito grande por profissionais nesse segmento varejista. Para te dar uma ideia, só nos 5 primeiros meses desse ano nós fizemos o mesmo número de buscas que nós tínhamos conduzido durante todo o ano de 2011. Então foi um crescimento bem expressivo realmente. E eu acho que são várias as razões. Talvez o processo de abertura de capital de muitas das empresas varejistas, que leva a uma reestruturação da empresa e a necessidade de contratação de executivos com expertises bem distintos. E por que a maioria das vagas é na área de finanças? Talvez por isso mesmo, por exemplo, o próprio processo de IPO, de abertura de capital, leva as empresas a buscarem profissionais que tenham um know-how, uma experiência em lidarem com esses fundos com esses investidores, porque eles têm que estar apresentando esses resultados da empresa normalmente em roadshows ou em bancos, né, de investimentos que vão estar colocando as ações, disponibilizando as ações dessas empresas no mercado financeiro. Também, normalmente, essa grande expansão que tem ocorrido no mercado varejista faz com que as empresas busquem profissionais com experiência bem consistente em tributos, porque muitas vezes essas redes varejistas, elas precisam definir aonde colocar um centro de distribuição ou qual o melhor local para ela expandir a sua rede de varejo, se é no norte, nordeste, sul, por quê? Então, normalmente o tributarista, né, ele pode ajudar nessa tomada de decisão. Outros pontos, quer dizer, no caso de uma empresa está sendo sondada por algum fundo de private equity ou por algum desses fundos de investidores, faz com que a empresa também precise se preparar internamente, se reestruturar para ela poder ter os números com uma maior transparência e atender às exigências, por exemplo, da lei Sarbanes-Oxley. E com isso ela precisa estar buscando também no mercado profissionais, muitas vezes com uma experiência mais forte em contabilidade, em auditoria, em relações com investidores, que são todas áreas ligadas a finanças. Thaís, segundo a pesquisa da FESA, boa parte dos candidatos a essas vagas é de empresas de bens de consumo e não do próprio varejo. Por quê? Até o ano 2000 existia um preconceito muito grande de profissionais de indústria, de eles migrarem para o varejo. Porque o varejo era visto como um segmento ainda pouco profissionalizado, com profissionais mais simples, sem uma sofisticação na formação acadêmica, e tudo isso dificultava um pouco. Esse cenário foi mudando ao longo dessa última década, então hoje é muito comum realmente a gente ter profissionais de outros segmentos da indústria interessados em migrar para o varejo. E vice-versa, acho que hoje existe, né, essa mudança acontece com mais naturalidade, é muito mais fácil. Uma coisa que eu percebo também é que assim, os profissionais de varejo são muito bem vistos pela indústria hoje em função dessa visão do consumidor, foco no consumidor, que é muito pedido hoje pelas empresas de consumo, eletroeletrônico, alimentos e tudo mais. E qual o perfil dos profissionais de finanças que as empresas varejistas devem procurar? O que elas têm procurado já e que isso atende à expectativa delas normalmente são profissionais com uma formação acadêmica diferenciada, com o domínio de um segundo idioma, às vezes até de um terceiro idioma, então inglês, às vezes espanhol, a visão de negócios, né, um perfil empreendedor, dizer, alguém que tenha uma preocupação com o resultado da empresa, em como atingir aquelas metas, né? E além disso, acho que coisas que são pedidas são competências pessoais do tipo a liderança, a facilidade de relacionamento com pares. E na FESA a gente tem conduzido nesses últimos
anos, enfim, muitas buscas, e esse ano particularmente, muitas buscas de diretores financeiros, diretores tributaristas, né, de impostos, diretores e gerentes de relações com investidores, de contabilidade, de auditoria, controladoria, tem tido realmente muitas demandas. Thaís, é isso. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Viviane, foi um prazer falar com vocês. E você, varejista, aproveite as dicas para não errar na escolha desses profissionais.